Na aula de hoje, vamos ver uma fórmula para a área e também o teorema da dilatação da área, muito importante para chegarmos em alguns resultados. Essa fórmula, a área sobre a curva 1 sobre x indo de 1 a c elevado a t igual a t vezes a área sobre a curva 1 sobre x de 1 até c, exerceu um papel muito importante nas últimas aulas. Ela nos levou a definições como o número e, o número de Euler, e do logaritmo natural. Vamos explicar agora por que essa fórmula é verdadeira. Vamos começar por introduzir uma notação um pouco mais geral. A área abaixo da curva 1 sobre x, entre as retas verticais B e C. Isso para números positivos B e C, com B sendo menor do que C, e vamos representar por essa expressão a área dessa região amarela abaixo, que está abaixo da curva 1 sobre x e entre as retas verticais x igual a B e x igual a C. Teorema da dilatação da área. Suponha que R seja uma região no plano das coordenadas e que C e D sejam números positivos. Seja R' a região obtida do alongamento de R por um fator horizontal C e verticalmente por um fator D. Assim, a área de R' é igual a CD vezes a área de R. Vamos mostrar aqui um exemplo para deixar essa ideia melhor na nossa cabeça. Aqui temos um quadrado. A área de um quadrado é o comprimento vezes a altura, que aqui no caso denominamos o comprimento como L. Então, serei L ao quadrado. Então, a área desse nosso quadrado vai ser L ao quadrado. E nós temos que um retângulo é um alongamento de um quadrado. No caso, nós multiplicamos a altura do nosso quadrado por um fator D. E assim nossa altura ficou D vezes L. E multiplicamos a nossa largura por um fator C, que agora a nossa largura ficou C vezes L. Qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é calculado como base vezes a altura. No caso, eu terei D vezes L vezes CL. L vezes L, L ao quadrado, e C vezes D. Está aqui. E quem é L ao quadrado? L ao quadrado, vimos aqui, que é justamente a nossa área do quadrado. Então, nós podemos substituir onde tem L ao quadrado como a área do nosso quadrado. E isso vai chegar justamente na nossa definição, que R' é igual a CD vezes a área de R. E essa definição não serve só para quadrados e retângulos. Vamos aqui outro exemplo de um círculo e uma elipse. Qual é a área de um círculo? A área de um círculo é πr ao quadrado. Esse nosso círculo foi multiplicado, o raio dele horizontal, por um fator C, que no caso é esse nosso raio aqui, e foi multiplicado verticalmente, o raio verticalmente, por um fator D. E agora o meu raio é diferente, horizontalmente e verticalmente. Então agora eu não tenho mais um círculo, eu tenho uma elipse. E como é calculada a área de uma elipse? A área de uma elipse é calculado como sendo o raio maior, que no caso é dr, vezes o raio menor, que no caso é cr. E quando multiplicarmos, sim, tem um π também. A área de uma elipse é a área, é o raio maior, que no caso é esse daqui, vezes o raio menor, que no caso é esse, vezes π. Multiplicando dr vezes cr, eu terei cdr ao quadrado. R vezes R é R ao quadrado.
Então, eu vou ter CDR ao quadrado vezes π, CDR π ao quadrado. Qual é a área do círculo? A área do círculo, πr ao quadrado. Então, podemos substituir. Então, a área de R' vai ser CD, a área do círculo. Novamente, igual o teorema falou, quando temos um alongamento que foi multiplicado por um fator C e um fator D, a área de R', que no caso meu R' agora vai ser a elipse, e aqui é o meu R, R' vai ser a área de R vezes o fator C e o fator D, que alongou o nosso círculo para ele se tornar uma elipse. Tendo conhecimento do teorema da dilatação da área, ele vai ser muito importante no exemplo que vamos ver a seguir. Mas, primeiramente, vamos tocar no ponto importante. A solução para o próximo exemplo vai conter a ideia-chave que nos ajudará a deduzir uma fórmula da área. Nesse exemplo, e nos resultados no restante da aula, não vamos poder usar a equação a área sobre a curva 1 sobre x de 1 até c igual a ln de c, pois usar essa equação seria um raciocínio circular, porque estamos agora tentando provar que essa igualdade é verdadeira, quando c é maior do que 1 e t maior do que 0. Que essa igualdade foi justamente usada para demonstrar que a área sobre a curva 1 sobre x de 1 até c é igual a ln de c. Quem não viu essa demonstração, nós vimos ela na aula de estimativa de áreas usando retângulos, definição de número E e a definição do logaritmo natural. Nós usamos essa área para demonstrar que ela é igual ao ln de c. Vamos, por exemplo, explique por que a área sobre a curva 1 sobre x de 1 até 2 é igual à área sobre a curva 1 sobre x de 2 até 4, que é igual à área sobre a curva 1 sobre x de 4 até 8. Por aqui já podemos ter alguma ideia. Primeiramente, como vocês podem ver, os nossos valores de x estão dobrando. Aqui, o primeiro número de x, desse daqui é 1, aqui é 2, o dobro de 2 é 4. Já podemos ver que tem alguma semelhança aqui. Mesma forma no segundo valor de x. Ó. Era 2, virou 4 e de 4 virou 8. Então estão dobrando. Agora vamos ver o gráfico. Graficamente, temos essas regiões. Esse primeiro gráfico é a área dessa primeira região. Da região de 1 até 2. Como vocês podem ver aqui, ó, que vai de 1 até 2. O segundo gráfico, esse daqui, o do meio, ele está indo de 2 até 4. E o terceiro, indo de 4 até 8. Daqui já podemos tirar algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, esse primeiro gráfico, o ponto máximo dele é 1. Já o vindo até 2, o ponto máximo dele é 0,5, metade do primeiro gráfico. E o terceiro gráfico, o ponto máximo dele é 0,25, metade do ponto máximo do segundo gráfico. Além dessa igualdade, também podemos ver, como eu já tinha falado na fórmula, que os valores de x estão dobrando. Aqui vai até 2, e aqui vai de 2 até 4, e aqui vai de 4 até 8. Então temos essas duas coisas que já podemos perceber, tanto graficamente quanto pela fórmula. E agora vamos definir uma função f, com domínio de 1 até 2, por f de x igual a 1 sobre x. E também vamos definir a função g, com domínio 2 até 4 por. Minha função g de x vai ser 1 meio que multiplica o meu f de x sobre 2. Quem é f de x? F de x é 1 sobre x. Onde tem um valor de x, eu vou colocar x sobre 2. Então, está aqui, eu tenho 1 meio, já tinha do g,
que multiplica 1 sobre x sobre 2. Divisão de frações, esse número 2 vai passar para cima multiplicando, como está aqui. Tenho 2 dividindo embaixo, tenho 2 multiplicando em cima, eu posso cancelar esses dois. 1 vezes 1, 1. X vezes 1, x. E está aqui. E o que eu posso ver dessa igualdade? A partir dessa igualdade, eu posso ver que o gráfico de G é obtido do gráfico de F, por seu alongamento horizontal por um fator 2 e o alongamento vertical por um fator 1 sobre 2. Agora quem chegou de paraquedas vai dizer, eu não estou entendendo isso. Nós vimos em outras aulas, mais especificamente na aula de transformações verticais e transformações horizontais de funções, essa questão de alongamento horizontal e alongamento vertical. Mais especificamente ainda, o ponto dessa aula que trata sobre esse exemplo, sobre a forma desse exemplo graficamente e como vemos isso, foi a parte de dilatação e contração, horizontal e vertical. Mas, apenas para dar uma pincelada a título de conhecimento, porque o fator que alonga horizontalmente é um fator 2. Porque esse é justamente o fator que mexeu no meu valor de x, como vocês podem ver aqui. Esse é o valor que está mexendo no meu valor de x. Então, ele é que está mexendo horizontalmente. E qual é o valor vertical que está alterando? É 1 sobre 2. Que é justamente o que está multiplicando minha função f de x. Em outras palavras, a região do meio da figura anterior é obtida da região à esquerda por seu alongamento horizontal por um fator 2 e vertical por um fator 1 meio. Vamos voltar aqui no gráfico. E eu já tenho comentado sobre isso, que visualmente, graficamente vendo, já podemos ter essa noção. Tanto que a questão do cálculo nem seria tão necessária. Visualmente já poderíamos ter uma noção. Por que eu quero dizer? Ela foi alongada horizontalmente por um fator 2, ou seja, os meus valores de x estão dobrados. E já podemos ver isso aqui na fórmula mesmo. Deixa eu apagar. Os meus valores de x da primeira área são metade dos valores de x da segunda. Está dobrando. O dobro de 1 é 2 e o dobro de 2 é 4. Da mesma forma, já podemos ver no próximo, isso mesmo, já vai dobrando. Esse daqui, está dobrando, vezes 2. E aqui a mesma coisa, dobrou, vezes 2, então está dobrando. O que eu quero dizer com isso também? O último, já podemos ver que ele é 4 vezes o primeiro. E y? Y está falando que ele foi alongado por um fator 1 meio. Ou seja, meus valores de y estão sendo pela metade. O que eu já tinha comentado também graficamente. O valor máximo da minha primeira função, da minha primeira área, era 1. Já o da segunda função, o valor máximo foi o quê? Foi 0,5. Justamente metade do valor máximo da primeira. Podemos ver isso pelo valor mínimo também. O valor mínimo do primeiro quadro, que é justamente quando é 2, é 0,5. E o valor mínimo do meu segundo gráfico é 0,25. Justamente metade do valor mínimo do primeiro. E aqui agora vamos usar o teorema da dilatação da área. Vai implicar no quê? Que a área da região do meio é 2 vezes 1 meio a área da região à esquerda. Por quê? A área da região do meio vai ser o meu R', que ele foi alongado por um fator C e alongado por um fator D. O meu fator C vai ser 2 e o meu fator D vai ser o meio. E isso vai multiplicar a minha área
de R. Que no caso a minha área de R vai ser o primeiro gráfico. Mas eu tenho o quê? O meu C e meu D, que é 2 vezes 1 meio, é igual a 1. Porque esses dois vão se cancelar. Então eu terei 1 vezes R. Eu terei 1 vezes R. 1 vezes R é R. Então R' vai ser igual a R. R' vai ser igual a R. Então eu tenho que a área dessas duas curvas vai ser igual. Elas terão a mesma área. E agora vamos demonstrar de forma análoga. Agora vamos definir uma função para o gráfico que estava mais à direita da figura. E vamos seguir o mesmo procedimento agora com a função h, com domínio de 4 a 8, que vai ser h de x vai ser igual a 1/4 de f de x sobre 4. Novamente, onde tinha x na função f de x, que era 1 sobre x, eu vou substituir por x sobre 4. Divisão de funções, divisão de frações, perdão. O 4 está embaixo, é para ser para cima multiplicando. Então, dessa forma, eu vou chegar nessa expressão. 4 em cima multiplicando e 4 embaixo dividindo. Vamos cancelar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. Novamente, eu tenho que h de x, que o domínio dela é de 4 a 8, ela vai ser obtida do gráfico de f. Novamente, por um alongamento horizontal de fator 4. Lembra que eu tinha falado quando eu apresentei o gráfico? O meu valor de x é 4 vezes o valor da primeira área. O valor daquela primeira área, que é de 1 a 2. E agora é de 4 a 8. É 4 vezes o valor daquela primeira. E vertical por um fator 1/4. Se vocês voltarem, o valor máximo da primeira era 1. E o valor máximo da segunda é 0,25. Justamente 1/4 do valor da primeira. E com o teorema da dilatação da área, vai implicar a mesma coisa, que a região à direita tem a mesma área que a região à esquerda, pois eu terei que meu C, que é 4, multiplicado por 1/4, que vai ser meu D, é igual a 1. Esse 4 vai se cancelar com esse 4 aqui de baixo. Vai ser igual a 1. Então, eu terei 1 vezes R. Então, meu R', 1 vezes R é R. Meu R' vai ser igual a R. Então, essas duas áreas serão iguais. Na tabela abaixo, apresentada na aula de estimativa de áreas usando retângulos, número e logaritmo natural, observamos que a área abaixo da curva 1 sobre x entre as retas verticais 1 e 2 elevado ao cubo é igual a 3 vezes a área abaixo da curva 1 sobre x entre as retas verticais 1 e 2. Vamos aqui ver na tabela. Quem é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, vamos aqui com C igual a 8. Aqui temos a razão entre as áreas. A área usando C e a área de indo até 2, que é justamente 3. Ou seja, a área que vai até 2, a área que vai até 8, é 3 vezes maior do que a área que vai até 2. E o próximo exemplo vai mostrar por que isso é verdadeiro. Vamos explicar agora por que a área indo de 1 a 2 elevado a 3 é 3 vezes a área indo até 2. E pelo gráfico já podemos ter uma noção assim, de começar a responder. Vocês se lembram que os últimos gráficos que vimos foi o quê? Ao do último exemplo. Nós tínhamos 3 áreas iguais. Uma aqui é de 1 até 2, uma outra que ia de 2 até 4 e uma outra que ia de 4
até 8. E todas elas tinham áreas iguais. E nós temos o que? Como 2 elevado a 3 é igual a 8, vamos dividir a área sobre a curva y igual a 1 sobre x, acima do eixo x entre as retas x igual a 1 e x igual a 8, em 3 regiões, como mostrado aqui. Então, aqui eu tenho 3 regiões. Uma que vai de 1 até 2, essa primeira aqui. Uma outra que vai de 2 até 4, essa segunda aqui. E outra que vai de 4 até 8. O exemplo anterior vai mostra que cada uma dessas áreas tem a mesma área. Que foi o que eu tenho comentado. Se elas têm a mesma área, então a área que vai de 1 até 2 elevado ao cubo realmente é 3 vezes a área indo até 2. Porque aqui eu tenho 3 áreas iguais. Uma área igual que vai até 2, outra área igual que vai de 2 até 4 e outra área igual que vai de 4 até 8. São 3 áreas iguais. E nós já tínhamos visto que a área que vai de 1 até 2 é igual à área que vai de 2 até 4. E a área de 2 até 4 é igual à área que vai de 4 até 8. Então, terei 3 vezes a área que vai de 1 até 2. No último exemplo, não há nada de especial a respeito do número 2. Podemos substituir o número 2 por um número qualquer, com c maior do que 1, e usando o mesmo raciocínio que nos dois exemplos anteriores, podemos concluir que a área abaixo da curva de 1 sobre x entre as retas verticais 1 e c elevado ao cubo é igual a 3 vezes a área abaixo da curva 1 sobre x e entre as retas verticais 1 até c. Além disso, também não há nada especial em relação ao 3. Podemos substituir esse 3 por um número inteiro positivo qualquer, que vamos chamar de t. E usando o mesmo raciocínio, podemos mostrar que a área abaixo da curva 1 sobre x entre as retas verticais 1 e c elevado a t é igual a t vezes a área abaixo da curva 1 sobre x entre as retas verticais 1 e c. E com isso, nós já acabamos de deduzir e provar a tão desejada fórmula da área. Agora com a restrição de que c seja um número inteiro positivo. Entretanto, se você quiser entender essa fórmula de uma forma mais completa, vamos trabalhar com o exemplo a seguir, em que ele vai remover a restrição que tínhamos, de que t seria um número inteiro. Vamos explicar por que essa área abaixo da curva 1 sobre x entre 1 até c elevado a t é igual a t vezes a área abaixo da curva de 1 sobre x indo de 1 a c. Isso para todo c maior do que 1 e todo t maior do que 0. Começaremos por verificar a equação desejada. Quando t for um número racional positivo, assim suponha t igual a m sobre n, em que m e n são inteiros positivos. Usando a fórmula da área restrita, que já deduzimos anteriormente, essa última fórmula que vimos, vamos substituir nela c por c elevado a n sobre m e t por m. Então, onde tinha c na fórmula passada, vamos substituir por c elevado a n sobre m, e onde havia t, vamos substituir por m. Dessa forma, vamos obter o seguinte: a área abaixo da curva de 1 sobre x de 1 até c elevado a n sobre m elevado a m é igual a m vezes a área de 1 sobre x entre 1 e c elevado a n sobre m. Como que essa nossa expressão aqui, temos que ela é igual a c elevado a n. Por quê? Temos a potência de potência
Então esse m pode passar para cá multiplicando justamente o nosso expoente. O m está multiplicando aqui e tem um m dividindo, eles vão se cancelar e vamos ficar apenas com n. Então essa nossa expressão é igual a c elevado a n. Então onde havia essa expressão, vamos substituir por c elevado a n. Então agora eu terei que a área abaixo da curva 1 sobre x entre as retas verticais 1 e c elevado a n é igual a m vezes a área abaixo da curva 1 sobre x indo entre as retas verticais 1 e c elevado a n sobre m. E pela fórmula já restrita, que já deduzimos, o lado esquerdo da equação acima é igual a n vezes a área de 1 sobre x de 1 até c. Mateus, de onde você tirou essa? Vamos voltar aqui. Nós estamos falando desse lado agora. Essa expressão. Vamos se focar nela por enquanto. Nós já tínhamos deduzido a fórmula em que no lugar desse n era um t. No lugar desse n aqui era um t. E temos visto que quando tínhamos essa igualdade, esse nosso t poderia multiplicar essa nossa área e seria igual, né? Esse t ia passar aqui para fora, multiplicando. Teríamos t vezes a área de 1 sobre x de 1 até c. Aqui a diferença é que o c é que o nosso t agora é esse n, o que não vai mudar nada. Então, já que essa área é igual a mesma a n que multiplica a área sobre a curva 1 sobre x de 1 até c, como temos isso igual, podemos substituir uma pela outra. E é aqui justamente o que fazemos no slide a seguir. Substituímos aquela expressão por essa, já que são iguais. E o resto continua igual. M vezes a área abaixo da curva 1 sobre x, de 1 até c elevado a n sobre m. E agora vamos dividir os dois lados da equação por m. Vamos permutar os lados. Vamos trocar os lados de lugar. Então vamos dividir. Primeiramente aqui, divide essa expressão por m. E divide essa expressão por m. M dividido por m é igual a 1. Então 1 vezes essa área vai ser igual a essa área. E aqui eu terei n sobre m. Não vou mudar essa parte. Agora apenas troquei de lugar. O que estava desse lado da igualdade, eu coloquei para o outro. E essa nossa expressão eu coloquei para esse lado aqui. Apenas alterei o lado delas. E agora eu tenho o quê? A área abaixo da curva 1 sobre x de 1 até c elevado a n sobre m é igual a n sobre m vezes a área abaixo da curva 1 sobre x indo de 1 a c. E se vocês lembrarem, isso está praticamente a mesma fórmula que tínhamos visto, já com a restrição. Esse n sobre m é nada mais, nada menos do que o meu t. O t que estava elevando o c aqui é o mesmo t que está multiplicando a minha área. Então vemos que essa equação é igual àquela outra, que já tínhamos deduzido com a restrição. Em outras palavras, temos justamente isso, em que a área abaixo da curva 1 sobre x indo de 1 a c elevado a t é igual a t vezes a área abaixo da curva 1 sobre x indo de 1 a c. Isso sempre que t for um número racional positivo. Como todo número positivo pode ser aproximado tanto quanto quisermos por um número racional positivo, isto implica que a equação acima vale sempre que t for um número positivo, ou seja, t maior do que zero. E essa agora é a nossa única restrição. T não precisa ser inteiro, desde que ele seja um número positivo.
E assim terminou nossa aula de hoje. Usamos como referência o livro do Axler, Pré-Cálculo, uma preparação para o cálculo, segunda edição de 2016. Até a próxima.